Bom dia, queridos. Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos. Bom dia, meus amigos. Que a graça do Senhor se renove sobre a sua vida em mais um dia. Que o Senhor esteja cuidando das suas necessidades, do seu coração, esteja lhe dando aquela alegria que só Ele pode dar, a paz que só Ele pode dar. Estou aqui em mais uma manhã, com o nosso coração dilatado, nosso coração alegre por estar servindo ao Senhor e de alguma forma me sentindo útil, gravando essa mensagem para a sua edificação. Quero deixar para a nossa meditação um texto, uma mensagem, uma reflexão em João capítulo 13, de 1 a 5, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. O que nós precisamos saber, e mais importante nessa vida, eu vejo nessa passagem, nesse texto que diz que Jesus sabia, porque ele sabia daquilo que ele precisava saber, ele fez o que ele fez, ele realizou a obra que ele realizou. E para mim é inspirador essa passagem, e eu quero meditar com você sobre as coisas mais importantes que nós precisamos saber. Eu sei que você sabe muita coisa, talvez gente formada, com várias formações, até com mestrado, doutorado, possa vir ouvir esta passagem, essa mensagem. Talvez outros que tenham menos estudos, mas não importa se você é douto ou se você é indouto, se você é intelectual ou se você é só alfabetizado. Diante das implicações eternas e diante das verdades eternas e da realidade da vida, na verdade nós precisamos guardar este conhecimento, essas verdades que nós encontramos nesse texto, porque elas nos salvarão. Elas darão sentido à nossa vida e elas nos darão uma perspectiva eterna, uma vida que vai para além, ou que vê para além desta vida. Nós lemos que Jesus sabia, e o que Jesus sabia, eu penso que é o que nós precisamos saber. Em primeiro lugar, Jesus sabia que tinha vindo de Deus. Nós precisamos saber de onde nós viemos. Nós também viemos de Deus. Aqui, querido, é a perspectiva da nossa origem, a perspectiva da cosmovisão da criação. Nós cremos que fomos criados por Deus. João capítulo 1 diz isso: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo, tudo foi criado por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João trabalha na perspectiva de que Deus criou todas as coisas. Jesus estava no princípio com Deus, com o Pai criando. E João está dizendo claramente que Jesus Cristo veio ao mundo. João capítulo 1 diz isso, que Jesus foi enviado ao mundo como luz para derramar graça nesse mundo, para salvar esse mundo. E Jesus está aqui terminando a sua missão aqui na terra. E o texto diz, e João registra isso, que Jesus sabia que tinha vindo do Pai. A vida se originou em Deus, fomos criados por Ele, somos feituras dEle, criados por Ele, mas o texto diz que houve uma ruptura, uma queda, um lapso. E é justamente por isso que Jesus está aqui realizando esta obra. Ele veio buscar e resgatar aqueles que um dia se afastaram, caíram, se distanciaram, se desgarraram do Pai. Ele veio para a salvação da humanidade, do mundo,
porque Deus amou o mundo, João 3,16, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, a vida não pode ser vivida só na perspectiva terrena, só nessa perspectiva biológica, como muitos querem reduzir a vida a uma simples cadeia de acontecimentos químicos e biológicos. Não, o sacrifício do Filho de Deus tornou-se então a etiqueta do preço da nossa vida. A nossa vida tem um sentido muito maior do que o simples nascer, desenvolver-se aqui biologicamente, depois morrer e virar nada, quimera. Não é essa a perspectiva que a Bíblia apresenta. A Bíblia diz que nós somos tão especiais aos olhos de Deus. Nós somos tão amados por Deus. Deus nos criou. E Deus encontrou prazer quando nos criou. Viu que era muito bom. Mas também Deus se entristeceu quando nós nos afastamos dele. Mas ele envia o seu Filho ao mundo para resgatar esta humanidade, para resgatar este mundo que está afastado dele. Então, nós viemos de Deus, a nossa origem. Primeira coisa, é muito importante você saber, você não é resultado de uma simples evolução. Pode ser que tenha acontecido processos evolutivos, mas a origem de todas as coisas está em Deus. Foi Ele que criou, foi Ele que com a sua palavra criou, deu origem a todo mundo e nos fez. A segunda coisa que nós precisamos saber é que o Pai confiou uma missão ao Filho de Deus, que por consequência confiou uma missão a cada um de nós. O texto diz, no capítulo 13, versículo 3, diz: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que viera de Deus e voltava para Deus. Sabia que o Pai lhe confiou às suas mãos uma missão. E ao longo de toda a palavra, nós lemos no Novo Testamento essa perspectiva, que aquele que tem todo o poder, Deus, que criou todas as coisas, enviou o seu Filho com autoridade, com poder, para resgatar a humanidade perdida. A missão que Jesus veio realizar neste mundo era a missão de salvação, era a missão de redenção. Eu vim para salvar. Quando ele nasceu e os pastores ouviram os anjos cantando, o exército de anjos cantando, lá nas campinas de Belém, eles ouviram a palavra que dizia: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, porque na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, Cristo, o Senhor. Nasceu o Salvador, eis que eu vos trago uma boa nova de grande alegria. Jesus veio para salvar. E quando ele morreu naquela cruz, o texto diz que chegou a hora, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, que era chegada a sua hora. Que hora? A hora de se entregar, de morrer naquela cruz. E quando ele estava naquela cruz, o último brado de Jesus foi: está consumado. Tetelestai. Está consumado. Aquela missão que o Pai entregou às suas mãos, ele realizou. Ele consumou, ele concluiu. Ele enfrentou tudo que ele enfrentou aqui como homem, como ser humano. Se tornou carne e habitou entre nós. Se humilhou e foi fiel até a morte, morte de cruz. E ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si os nossos pecados. Está consumado. Jesus está dizendo: eu paguei o preço para que a humanidade fosse liberta. Eu paguei o preço aqui. Então o Senhor nos resgatou, nos redimiu pelo seu sangue. Esta é a verdade que nós precisamos entender. Mas não ficou aí. Jesus cumpriu essa missão, mas no capítulo 28, versículo 18, e em Lucas 24, nós lemos o Senhor quando estava se despedindo do discípulo, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, eu também estou dando autoridade a vocês. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Em Lucas capítulo 24, quando Jesus Cristo está se preparando para ser assunto ao céu,
a partir do versículo 45, nós lemos o seguinte: Jesus abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras acerca da ressurreição. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. E eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Lucas registra esta mesma palavra. Jesus, quando estava se despedindo, disse: recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Nós somos testemunhas. O Senhor nos confiou uma missão também. Você precisa entender que você não nasceu, não foi criado. Nós não nascemos e fomos criados e estamos aqui nesse mundo sem um propósito. Aqueles que conhecem a Deus recebem uma missão, recebem também um propósito nessa vida. E tudo que fizermos aqui tem que contribuir primeiro para a glória de Deus, para a adoração do nome do Senhor, para a salvação de vidas, para a construção do reino de Deus, para a implantação dos valores do reino através da sua igreja, através do seu povo. Isso é um grande desafio. Se você ler as Escrituras, você saberá quão grandes desafios nós temos como igreja. A terceira coisa que nós precisamos saber, que é importante nós sabermos, é que o chamado, a missão inclui amar e servir. É interessante que nós lemos aqui duas coisas muito interessantes. Jesus sabia que chegou a hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés do discípulo e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Por que Jesus fez isso? Jesus vai explicar mais na frente por que ele fez isso. Depois que ele fez isso, do versículo 12 para frente, ele diz: depois de ter lavado os pés, tornou a vestir-se, voltou para a mesa e perguntou: vocês compreenderam o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e de fato eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. É lógico que aqui o sentido não é literal, eu tenho que sair por aí lavando os pés das pessoas. Mas é no sentido de que este gesto reflete que, de fato, os servos do Senhor estão aqui no mundo para servir. Então Jesus sabia, Jesus amava, Jesus servia. 3 coisas eu quero deixar como implicação dessa passagem. Primeiro, a primeira coisa é que quanto mais sabemos do propósito pelo qual Deus nos fez, quanto mais sabemos de onde viemos e para onde nós vamos, mais nós amaremos o nosso próximo e mais nós serviremos. Esta é a verdade. Em João 15, mais na frente um pouco, nessa mesma sequência, Jesus, no mesmo discurso, Jesus vai dizer, no capítulo 15, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E alguém que estava presente nessa hora e ouviu essa palavra, entendeu. Não só essa, mas outras. Pedro vai dizer em 1 Pedro 4,10, servi uns aos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Servi uns aos outros conforme o dom que você recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, Deus nos chamou para servir, para amar. Este é o conteúdo da nossa missão. Tudo o que fizermos tem que ser por amor. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, disse o apóstolo Paulo, ainda que eu distribua meus bens aos pobres, ainda que eu tenha tamanha fé, ainda que eu tenha todos os dons, mas se eu não tiver amor, nada disso importa. Portanto, o conteúdo da missão, o valor agregador, aquilo que dá valor à nossa missão no mundo, é se nós amarmos e se nós servirmos seguindo o exemplo de Jesus. Segunda coisa importante é que nós serviremos porque nós recebemos do Senhor dom. E nós só podemos amar e servir
porque nós recebemos isso de Deus. Nós amamos porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, Ele nos resgatou, Ele derramou o seu amor no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Porque Ele nos deu dons, Ele nos capacitou para nós servirmos. Portanto, nós só podemos fazer algo de valor nesse mundo, cumprindo a missão que o Senhor nos confiou, porque nós temos Deus no nosso coração, Deus que é amor, reina em nós, porque o Espírito Santo nos capacitou com dons espirituais para servir. Agora presta atenção na terceira coisa, não quer dizer que a missão será fácil, que os caminhos serão fáceis, que você está aqui só para triunfar e para receber glórias e aplausos das pessoas. O texto diz, na passagem que nós lemos, que Satanás já tinha colocado no coração, durante a ceia, tendo já o diabo posto, versículo 2, no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus. E no versículo 21, quando Jesus termina de dar a lição do lava-pés, ele diz, dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E aquele que ia trair Jesus disse, a quem eu der um pedaço de pão molhado, será este que vai me trair. Tomou um pedaço de pão, molhou no vinho, um pedaço de pão, e tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão. Jesus amou até o fim. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e deu graças. A missão não será fácil, o inimigo se levantará. Nós teremos momentos de angústias, de aflições, de tribulações, de traições, de provações. Mas nós não podemos deixar que a amargura, o ódio tome conta do nosso coração. Eu já falei isso aqui, quando falamos da instituição da ceia, em 1 Coríntios capítulo 11. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e deu graças. Não deixe que o ódio do inimigo, a maldade dos homens, te transforme num bicho, transforme em um pequeno demônio para sair destilando ódio e mal deste mundo. Aprenda com Jesus que a missão é valiosa, é valorosa, é gloriosa, mas nós passaremos por provações. E em último lugar, o que nós precisamos saber é que, como Jesus voltou para o Pai, nós voltaremos para o Pai. Nós voltaremos para Deus. Capítulo 13, versículo 1 diz, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Na hora da morte, a confissão de Jesus na cruz foi, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Portanto, saber que a sua vida tem uma dimensão eterna, tem uma perspectiva eterna, isso faz toda a diferença. Primeiro, a vida ganha sentido, porque se a vida fosse só esta, se a vida estivesse resumida só a este mundo e a morte acabasse com tudo, quão miseráveis, quão triste seria a vida, não teria sentido. Nós viemos do Pai e vamos voltar para o Pai. Na eternidade estará a nossa morada. João 14, mais na frente Jesus continua o mesmo discurso e diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for eu não vos teria dito, vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis. Vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá na eternidade que está a nossa morada. Você já conhece o final. Nós já conhecemos o final. Nós podemos nos alegrar. Agora, se a volta ao Criador não for a meta da nossa vida, da sua vida, então todo o seu objetivo é acúmulo de coisas. E se tudo for acúmulo de coisas, você não vai poder levar nada daqui. Portanto, não coloque a sua esperança nas coisas, coloque a sua esperança no Senhor. Você pode ter esperança e viver como quem vê. Viver aqui como quem está vendo o invisível. É lá na eternidade que nós vamos morar. É na eternidade que nós vamos estar para sempre com o Senhor. Aqui não é o nosso descanso. Então eu quero que você guarde essas 4 coisas. Saiba essas 4 coisas. Nascemos de Deus. Temos um propósito ao viver aqui.
Você precisa descobrir qual é o sentido da vida. E pode ter certeza que o conteúdo da missão está em amar e servir. E no final, nós voltaremos para casa. No final, nós voltaremos para o nosso lar. E é lá onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Essas coisas são muito importantes. Se você souber dessas coisas e viver essas coisas, você estará salvo. Que Deus te abençoe e que Deus derrame bênção sobre a sua vida, ricamente, em nome de Jesus.